Do alto da Serra dos Cristais, Diamantina fica ainda mais bonita. São 305 anos de história e muitas riquezas. Casas baixas, capelas, uma população flutuante dão cara a uma simples sociedade do Arraial do Tijuco, primeiro nome da cidade de Diamantina. Tijuco significa córrego sujo e lamacento, mas de um tesouro incalculável para a história. Foram os diamantes. Mais ou menos no segundo decênio do século XVIII, eles já estavam descobertos. Aí a notícia explode dentro de Portugal, dentro da metrópole. Para se ter uma ideia, pelos registros, se celebram 100 missas, um tedel, o Papa faz felicitação ao rei de Portugal, porque é muito compreensível, porque a Europa Ocidental só conhecia os diamantes que vinham do Oriente. Então foi o grande achado da coroa portuguesa. Então como que eles vão fazer? Em primeiro momento, eles criam um sistema de contrato. Em 1739, apenas o contratador dos diamantes, a companhia dele, teria o direito de explorar os diamantes para garantir a primazia do rei. E haja vista que esses contratadores se transformavam até nos súditos mais ricos da coroa de Portugal. Mas se hoje lamentamos a violência da sociedade, há 300 anos, as coisas não eram lá tão diferentes. Na época, até que o padre Antônio Vieira, ele é precioso na sua fala, né? A língua portuguesa explica tudo. Entre o fruto e o furto, não existe nem diferença de letras. Aí começa o contrabando pelo diamante, aí a coroa quis garantir a exploração. E a própria coroa de Portugal veio para cá para poder fazer a exploração dos diamantes através de uma companhia que ela cria chamada Real Extração dos Diamantes. Aí a própria coroa portuguesa vem para cá no ano de 1771. Mas claro que o diamantinense se orgulha da sua história de ascendência indígena e que tanto influenciou na culinária, na cultura e também no modo de falar e de viver. Com a descoberta dos diamantes, a coroa portuguesa rapidamente criou uma forma de dominar a extração que, com a grande exploração, teve seu declínio e fez a cidade se reinventar. É nesse momento que nós tivemos a grande sorte do primeiro bispo de Diamantina, Dom João Antônio dos Santos, junto com os seus irmãos, ele vai criar a indústria aqui na região de Diamantina, que é fruto da segunda fase da Revolução Industrial Inglesa. Eles vão criar a fábrica de Biribiri, eles vão criar a fábrica de Santa Bárbara, eles vão criar a fábrica da Perpétua e a fábrica de Santa Bárbara e de São Roberto. Aí a região vai ser um polo, um polo industrial. E também nós temos, através do Dom João Antônio dos Santos, a criação do Seminário de Diamantina. Com o passar do tempo, Diamantina recebeu o título de Patrimônio Histórico Nacional. Em 1999, foi tombada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, como Patrimônio Cultural da Humanidade. Hoje, é um dos destinos da Estrada Real, um dos roteiros culturais e turísticos mais ricos do Brasil. Eu acho que justamente por essa característica de Diamantina ter sido uma cidade fechada pelo governo de Portugal e praticamente tentar dominar, o jugo de Portugal pesou muito mais sobre nós do que qualquer outra parte da colonização lusitana no Brasil. Eu acho que justamente por causa disso que o diamantinense é um libertário. Eu acho que essa questão da liberdade do diamantinense, de uma Chica da Silva que não conhecia o mar e o seu companheiro cercou 2 rios para poder fazer um navio para ela poder navegar em cima das montanhas. De um Juscelino Kubitschek que nasceu em cima dessas montanhas e nasceu numa cidade completamente no interior
e constrói uma capital para o Brasil, que significa hoje um dos retratos do dinamismo, né, da urbanização no mundo. Então eu acho que essa abertura do Diamantinense de partir para os novos desafios interfere muito na característica dele, de ser muito receptivo, de ser muito aberto. Essa receptividade pode ser literalmente sentida e acompanhada por essa bela paisagem na vila de Biribiri, importante local para a história da indústria têxtil de Minas Gerais, sendo uma das primeiras comunidades fabris do estado. A vila foi criada pelo bispo Dom João Antônio dos Santos, com o objetivo de fornecer uma alternativa de emprego e renda à comunidade diamantinense, frente à decadência da mineração. A fábrica encerrou suas atividades em 1972. Hoje, quem passa o dia na vila ou então quer desfrutar de um bom almoço, conta com os serviços da família do seu Adilson. A vila foi feita em torno da fábrica, né, da tecelagem. Aí veio, antigamente era uma fazenda, aí veio os escravos, os garimpeiros, que veio garimpar aí nesse rio, aí desviou esse rio. Essas pedreiras aqui, tudo é coisa dos escravos. Aí que desviou a água aí por trás. Aí com o passar do tempo, o pessoal que veio para pesquisar, né, sobre a fábrica, aí eles aproveitaram essa coisa que já tinha feito lá para desviar o rio para montar uma correia. Que a fábrica começou a rodar, né, com correia. Inclusive tem as polias ali embaixo até hoje. Que funcionou aí na fábrica por um bom tempo. Depois, aproveitando chegou a energia, essa queda d'água já serviu para a usina elétrica e que está funcionando até hoje. Há mais de 30 anos, o seu Adilson recebe os turistas que querem conhecer o lugar. E mesmo ele também não sendo de Diamantina, não pensa nem um pouco em trocar o lugar onde vive hoje. Afinal, logo ao lado está uma escolinha que atendia as crianças da região e onde seu Adilson aprendeu as primeiras palavras. O segredo aqui mesmo é essas casas, que é muito bonito, esse gramado. É um lugar difícil, sabe? Igual esse, é muito difícil achar uma vila desse tamanho, né? Cuidada que nem é aqui, né? Então eu acho que é difícil, um lugarzinho assim. E alguns por aqui decidiram fazer da vila a sua morada. As poucas casas são ocupadas por sortudos moradores, que procuram preservar e manter o lugar longe da exploração comercial. Os turistas sempre serão bem-vindos para viver momentos de paz e também apreciar esse espetáculo da natureza. Eu vou parafrasear Helena Morley, no seu livro Uma Vida de Menina, que fala que quem vive em Biribiri não tem pressa de ir para o céu. Eu acho que isso resume muito bem a essência do que é Biribiri. É um lugar de tranquilidade, de paz, é um lugar de resgate, sabe, de preservação, de coisas boas, de uma energia muito positiva. A vila de Biribiri fica a 15 quilômetros do centro da cidade de Diamantina. Ela está dentro do Parque Nacional do Biribiri. O parque fica na Serra do Espinhaço e, para os amantes da natureza, é um lugar obrigatório de visitação. O parque, o objetivo principal de criação do parque foi a questão da conservação. O parque é uma unidade de conservação integral com o objetivo de proteger a flora, a fauna e os recursos hídricos da região. Então, como unidade de conservação, o parque ele presta um serviço ambiental muito importante para a região. Além disso, o parque ele também presta um serviço de turismo, né? Porque dentro do parque nós temos diversas cachoeiras, diversos atrativos naturais, onde o visitante ele pode, além de contemplar a natureza, ele tem um momento para um lazer. Né? O Parque Nacional tem 17 mil hectares e é um verdadeiro santuário ecológico. Seus principais atrativos são as cachoeiras, como a da Sentinela e a dos Cristais. E para preservar tudo isso e manter a visitação de 50 mil pessoas por ano, é preciso educação ambiental e conscientização. Estes são os principais desafios enfrentados pelos gestores. A unidade ela é limítrofe à zona urbana da cidade. Além disso, ela é cortada por uma rodovia, né? O limite da unidade é uma rodovia. Então, hoje nós temos problemas com incêndios, né? Infelizmente, ainda existem algumas pessoas
que não possuem conscientização ambiental e cometem algumas irregularidades, e dentro do possível nós tentamos fiscalizar e conscientizar para que elas não mais ocorram. Mas assim, a gente sempre gosta de chamar a atenção para a questão dos incêndios, porque chega o período crítico do ano, acontecem muitos incêndios e isso gera um custo muito alto para o Estado. Além de preservar a natureza com sua fauna e flora, o cuidado aqui com cada espaço faz com que se mantenha viva uma história de séculos. Diamantina está inserida em uma região muito rica de belezas cênicas, né? E o Parque Estadual do Biribiri, ele traz isso para Diamantina. Muitos turistas são atraídos ao parque pela cidade e muitas pessoas são atraídas à cidade pela presença do parque, das belezas naturais do parque. De volta para a cidade, voltamos também no tempo e mergulhamos na história do Brasil. Diamantina é berço de um visionário. Foi aqui, na Rua São Francisco, que Juscelino Kubitschek cresceu, e nesta casa que ele iniciou a trajetória que o levou à presidência da República e também à construção de Brasília. Vir a Diamantina e não conhecer a casa de Juscelino, ele perdeu 90% do seu passeio. A casa de Juscelino ela foi restaurada e foi o último pedido que o JK fez para o Serafim Jardim, que é atual presidente e coordenador da casa. Então ele pediu que restaurasse, adquirisse a casa na Rua São Francisco e transformasse num museu. Infelizmente o JK faleceu em 1976 e não teve a oportunidade de ver esse espaço restaurado. Então em 1985 a casa foi desapropriada e o Serafim Jardim ele começou a restauração e inaugurou em 1985. A simplicidade de JK e da família está em todos os cantos da casa. O visitante pode conferir como foi a infância de Nonô, como o Juscelino era conhecido. Olha só os seus cadernos, boletins escolares, batinas do tempo de estudo no seminário da cidade. Além disso, o visitante pode sentar na cama em que JK dormiu durante muitos anos e ver uma das suas paixões, os livros. Na cozinha, objetos da época e a receita do seu prato favorito, o Chico Angu. O museu dedica um espaço para os traços do arquiteto Lúcio Costa, amigo íntimo de Juscelino e responsável pelo desenho de Brasília. No quintal, ainda está a jabuticabeira dos tempos de infância, e ali foi construído um memorial, com teatro, biblioteca e 2 espaços muito especiais, dedicados a Dona Sara, esposa de JK, e outros com instrumentos de Juscelino Kubitschek, que foi médico. Ele utilizava todo esse aparato antes de entrar na vida política. Ele chegou a visitar a casa, outras pessoas moravam, ele não conheceu a casa como um espaço de museu, mas ele chegou a visitar a casa, ele vinha, visitava o espaço e sentia orgulho de ter morado aqui e vivido em Diamantina, que é uma grande cidade também. E para o Rômulo, Diamantina se tornou sua casa e sua vida. Olha, Diamantina, como o próprio nome já diz, é um diamante. A Diamantina é uma cidade maravilhosa, com vários atrativos turísticos e tem um potencial enorme de crescimento. E o mais importante, as pessoas de Diamantina são pessoas carismáticas, são pessoas que recebem o turista com muito carinho. Então, vir a Diamantina, quem vem a Diamantina, a vontade de permanecer na cidade, de ficar. No centro de Diamantina, entre vielas, está um casarão que marca a força da mulher brasileira. A casa de Chica foi cenário de uma das mais famosas histórias de amor no Brasil colônia, entre a negra e escrava Chica da Silva e o contratador João Fernandes de Oliveira. Chica ficou conhecida como a escrava que virou rainha. A casa onde morou entre 1763 e 1771 está aberta à visitação e conta um pouco dessa história. Não são móveis do século XVIII, os móveis que estavam aqui não existem mais, mas a casa, a disposição dos cômodos, dos quartos, a sala, é exatamente como ela viveu aqui. As divisões internas são as divisões que foram utilizadas na época dela e em outras épocas. O quintal é o quintal ainda também muito autêntico da época dela, não são as mesmas plantas naturalmente, mas mantém um conceito de plantas frutíferas, ervas e terraças para plantio. As pessoas tiravam sustento desse espaço aí que tinha na época, animais, galinha, porcos. 12 mil pessoas passam pela casa todos os anos, com orientação de um guia.
Entre os trabalhos do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional está manter não só esta casa, mas também outras edificações de pé, preservando o patrimônio da humanidade que é Diamantina e sua tipologia arquitetônica, que remete aos séculos XVIII e XIX. A gente fala que uma nação que não conhece seu passado não consegue entender o seu futuro, né? Então a preservação arquitetônica aqui do sítio histórico, dessa casa, ela é na verdade uma preservação da memória nacional. Ou seja, o que a gente vê aqui, o casario, as construções, nada mais é do que o remanescente, o testemunho físico e vivo daqueles que vieram para cá desbravar e construir uma cidade baseada na lavra de ouro e de diamante. Então o que a gente pretende preservar assim, é a memória daquelas gerações que estiveram aqui e ajudaram a fazer esse país crescer. Falamos do surgimento de Diamantina, mas não mostramos o seu maior bem. Para isso, teremos a companhia de um filho ilustre da cidade. Do centro histórico de Diamantina, andamos aproximadamente 9 quilômetros na companhia do garimpeiro Belmiro Nascimento. Pensando na preservação de toda a história e também da natureza, ele decidiu empreender e criou o Garimpo Real. Nele é possível conhecer os costumes do garimpeiro, sua maneira artesanal e rudimentar de procurar os diamantes e também o ambiente de trabalho onde a natureza foi generosa por anos e anos. Como nós vimos, Diamantina surge da extração do ouro e também depois dos diamantes. E esse lugar aqui é muito especial para muitos garimpeiros que ainda procuram e sustentam as suas famílias com o encontro dos diamantes. Nós estamos aqui com o seu Belmiro, que é um dos garimpeiros mais antigos aqui da região, seu Belmiro. Rapaz, eu já tenho um bom tempo de caminhada aí. Esse espaço que nós estamos aqui, como ele se chama, o que é essa formação aqui onde nós estamos? Bom, esse ribeirão aqui recebe o nome de Ribeirão do Guinda. Essa é uma área antiga, fazia parte do distrito diamantino. É onde houve uma concentração muito grande de escravos na época dos garimpeiros, que deram origem à nossa atividade. E hoje a gente ainda continua com essa atividade aí para levar o sustento para casa. E esse garimpo que é conhecido como Garimpo Real. Exatamente. O Garimpo Real se deve por ser real. Aqui não tem nada montado para as pessoas verem, não. E é onde eu tenho a oportunidade de poder passar um pouco daquela cultura que nós temos, que já são 300 anos de atividade, e infelizmente é muito mal compreendida pela sociedade urbana. A família do senhor iniciou no garimpo e o senhor continua com isso? Sem dúvida nenhuma. Só a minha família tem cerca de 200 anos que mexe com isso. E eu me sinto muito honrado por fazer parte dessa cultura. Na região, o garimpo é realizado de diversas formas. Uma delas é a feita em tabuleiros de caldeirões, onde ficam as reservas de material que as enchentes trazem. Seu Belmiro faz uma demonstração que vale destacar. Pode nos render a oportunidade de encontrar uma pedra preciosa. Primeiro se separam as pedras grandes com uma bateia, esse instrumento que seu Belmiro usa para carregar as pedras. Ele despeja numa peneira e lava todo o material. Esse processo aqui, Felipe, ele se chama o processo de lavagem e apuração. Esse é o último estágio do garimpo. É o momento mais esperado. Nesse momento o senhor já pode saber se tem alguma pedra preciosa ou não. Ainda não. Eu estou me preparando para isso. Na verdade, depois desse movimento que eu estou fazendo aqui, o processo todo vai terminar naquilo que a gente chama banca de apuração. Lá é realmente o lugar onde eu vou saber se tem diamante ou não. Isso vai acontecer ali. Vamos lá. Então, olha bem, aquele movimento que eu fiz foi para separar a parte leve da pesada. Certo. Então, normalmente aquilo é feito para empurrar o que é mais pesado para o fundo e para o centro da peneira. E o mais leve vem para cá. Quando eu emborco a peneira, a parte mais pesada fica para cima.
E é aí que deve estar o diamante. Durante todo o trabalho de separação do material, o garimpeiro se depara com a esperança, mas também com a frustração. Mas antes de tudo isso, é preciso ter muita paciência. O que mais o garimpo já ensinou ao senhor, Sr. Belmiro? Ah, Filipão, muita coisa. Ser mais humilde, saber aproveitar o momento, não desperdiçar, respeitar para ser respeitado. É uma boa lição, é uma boa escola o garimpo. Esse ofício que o senhor fala, como o senhor o vê na valorização da cultura e na preservação da história de Diamantina? Poxa vida, você sabe que eu considero o garimpo o patrimônio mais autêntico e original da nossa terra. Porque foi através dele que tudo se formou, tudo se criou. E, infelizmente, a gente não tem esse valor cultural. Eu acho que Diamantina tinha que ter uma homenagem, prestar uma homenagem a esse personagem tão místico, tão interessante. Não falo por mim, mas eu falo pelos colegas de trabalho. Quando eu vejo isso, eu enxergo a história acontecendo. Infelizmente, não foi hoje o dia de encontrar uma pedra como essa que seu Belmiro anda no bolso. Um diamante bruto, nascido nessas águas. Mas é justamente por esse brilho, essa beleza e todo o mistério que envolve os diamantes, além, claro, do desejo de enriquecer num piscar de olhos, que a busca não para. Não é por acaso que Diamantina se tornou Patrimônio da Humanidade tombada pela Unesco. E um dos principais pontos onde encontramos toda essa riqueza cultural está debaixo desse centenário barracão. O Mercado Velho, a antiga intendência, foi construída em 1889 para centralizar o comércio e a distribuição dos produtos na cidade. Hoje, ele é ponto de encontro do novo e do antigo, de muitas manifestações populares e, claro, de histórias dos diamantinenses. Eu sou nascida e criada aqui, como eu te falei. Então, assim, o meu pai trabalhou muitos anos aqui. Eu sou filha de garimpeiro e ele trabalhou aqui durante muitos anos. Inclusive, ele faleceu aqui dentro do mercado onde hoje eu estou. E mais duas irmãs trabalham aqui no dia de domingo. Terça-feira eu trabalho no sábado e no dia de domingo também. E artesanato é minha paixão, é o que eu faço com amor demais, trabalha comigo também as minhas filhas, tenho 4 meninas e Diamantina é essa coisa linda que você está vendo, bem mineirinha. Os pais de Dona Lucinha tiveram 7 filhos, 6 mulheres e apenas um homem. E ela aprendeu bem como cuidar da família e ensinar para as filhas os valores de uma vida digna. É assim que ela procura cuidar das meninas, sem deixar de lado outra grande paixão, o artesanato. Eu acho que tudo é amor. Se você tem amor no que você faz, o artesanato, um profissional, um médico, um dentista, tem que ter amor em tudo que você faz. Então, para mim é fácil. Artesanato, para mim é fácil, porque é o que eu amo fazer. E sendo aqui em Diamantina é melhor ainda. Acompanhando as tradições passadas, a partir da quinta-feira já inicia-se o período de feirinhas do mercado. Na quinta-feira mesmo a gente tem a famosa feirinha da quitanda. Então durante o dia todo é comercializado quitandas produzidas aqui em Diamantina, produzidas aqui na região também. Na sexta-feira já existe uma feira gastronômica, que é uma feira um pouco mais requintada, com uma música ao vivo, é um ponto de encontro dos diamantinenses e turistas que vêm para assistir as vesperatas. No sábado tem a comercialização dos hortifruti granjeiros, do artesanato, e aos domingos tem uma tradicional feira de artesanato que chama o Arte Mercado. Você vem, curte um pouco da cidade, deu vontade de ir embora, você passa, faça a compra de artesanato, você vai sair satisfeito. E é assim, preocupado em manter as atividades do local, que o poder público dá segurança para que feirantes antigos continuem com suas histórias e sabores por meio da cachaça, da cerveja artesanal, das verduras, legumes e desse pastel. A banca da Dona Mércia não para. O movimento é assim o dia inteirinho. E não é só porque para comer essa iguaria de Diamantina pagamos apenas R$1 não, viu? Eu gosto de fazer o salgado, eu gosto de estar aqui vendendo, que a gente está memorando que está trabalhando, a gente está divertindo.
Então eu gosto demais dessa feira, já tem muito tempo e não abro mão dela não. Um tempo mesmo. São 20 anos nesse mesmo lugar. E daí não dá para resistir e não levar o sabor de Diamantina para casa. Eu acho que sente, viu? Então esse pastelzinho meu é famoso. O pessoal tem uns que chegam de Belo Horizonte e falam assim, eu vim aqui só para comer o pastel da Mércia. E graças a Deus já ficou famoso e o pessoal não me deixa sem fazer esse pastel não. Além do Mercado Velho, os artesãos de Diamantina e região têm desde 2005 uma associação para que consigam se organizar e ampliar sua presença no mercado. Que é o nosso diferencial, os trabalhos são manuais, os tapetes feitos no tiar manual de algodão, né? E temos os biscuits, esses trabalhos, temos trabalhos em cabaça, São Francisco, uma Santas, Nossa Senhora, essas coisas todas. Temos a palha de milho e temos galheiros, que é a sempre viva. Temos guirlanda, abajur, arranjos, diversas coisas. Uma das 70 associadas é essa senhora simpática, a Dona Fátima. Sua especialidade há 40 anos é a confecção do tapete arraiolo. Tudo começou com o desejo da mãe da Dona Fátima de que as filhas aprendessem algo na vida ainda novinhas. Mas olha, isso se tornou uma grande paixão na vida dela. Eu comecei a estudar com 11 anos, né? Comecei a fazer o A, o alfabeto mesmo. E quando eu tinha 16 anos de idade, que como os estudantes, as mães de família, é difícil arrumar emprego, né, para estudante, até hoje né? E mãe de família, que antigamente as mães de família ficavam mais dentro de casa, olhando os filhos. Aí, de repente, eu tinha 16 anos e mãe escutou na igreja que Dom Sigô, um bispo de Diamantina, ele estava arrumando essa técnica, né, do tapete arraiolo, trazendo para Diamantina, de Portugal, justamente para ajudar as famílias de baixa renda e os estudantes que não podiam trabalhar fora, mas precisava de ganhar também dinheiro, que ninguém vive só de estudo, de caderno na mão. Precisa de comer, precisa de vestir. O sustento dos 3 filhos, Dona Fátima tira dos tapetes. Este, na sua mão, leva em média 30 dias para ficar pronto. E nele, além de toda essa criatividade e cuidado, ela também coloca parte da sua vida. Nossa, e eu sinto sim que eu coloquei também, se eu não tiver inspirada também, eu faço não. Eu deixo ele de lado lá, fica lá até eu me inspirar. Porque o artista, ele, querendo ou não, ele joga sua... Porque o artista não faz a obra de arte de qualquer maneira, não. Não faz, não. Ele faz por amor. Até que se a gente fosse olhar o dinheiro, a gente não faria nada. Porque o dinheiro é pouco. Mas como eu faço e gosto mesmo. Olha que minha irmã foi ser professora, ela não gostou de continuar. E eu gostei. Uma forma de guardar a memória do dia a dia se dá por uma boa prosa ou então por meio dos jornais. A Voz de Diamantina surgiu em 1936, mas existe desde 1906 com outro nome. E no local onde surgiu está guardado hoje um museu, considerado o único no mundo pelas suas características. O museu tem um acervo de mais de 1.000 itens e também guarda cerca de 3.330 jornais publicados desde o início do século XX. Toda essa história surge lá em 1901, com a fundação da Pia União do Pão de Santo Antônio, que tinha como objetivo abrigar pessoas carentes e idosas. Tempos depois, é criado um abrigo, que até hoje funciona com cuidados para idosos de toda a cidade. O jornal Pão de Santo Antônio foi criado como forma de obter renda para essa entidade. Hoje, toda essa renda vem da visitação do museu. Não há, por exemplo, um valor fixo do ingresso. Mas, nesse cofre, dentro da instituição, os visitantes podem depositar a quantia que desejar para ajudar nos cuidados com os velhinhos e manter também aqui viva toda a história de Diamantina.
A importância disso daqui é a preservação histórica. Você tem jornais que foram produzidos em 1906 que contam uma história não só de Diamantina, como uma história cultural também de parte do Brasil até o ano de 90. Então você tem todo um acervo que está disponível para pesquisa física, pessoal, manuseável por um pesquisador ou algum estudante que pretenda pesquisar, e também tem esse acervo online. E olha eu aí de tipógrafo. Durante a visita é possível por alguns momentos saber como era essa profissão e entender como eram feitos os jornais antigamente. E olha, não era nada fácil levar a notícia naquela época. Na verdade, o tipógrafo ele teria de saber ler e escrever de trás para frente, de cabeça para baixo, para ele poder fazer uma composição, para ele criar um jornal, um livro, um folder, seja lá o que for. E, além disso, ele teria de montar essas letrinhas manualmente. Então, os espaços brancos que são colocados entre as palavras, entre as letras, tudo tinha uma peça com um nível mais baixo onde a tinta não pegava. Isso é uma peculiaridade interessante, porque hoje você tem um computador que faz o mesmo processo, mas tem as teclas que facilitam a sua vida. Outra coisa interessante é que, além do cérebro humano montar e escrever de cabeça para baixo, o computador também faz isso. Porque hoje o computador ele lê o seu texto de trás para frente e de cabeça para baixo. Só que ele vira o texto ao vivo para você enxergar certo. Mas quando você manda imprimir na impressora, a impressora ainda recebe de trás para frente, de cabeça para baixo. E era o que era feito aqui. A composição, além de ser montada ao contrário, ela era montada aqui ao contrário, porque ela tinha que ser impressa também ao contrário para sair certinho nessas folhas aqui. Então essa impressora, basicamente, ela é a mãe e o pai das impressoras atuais que a gente conhece, das impressoras digitais. Na beleza do arraiolo, nos detalhes do artesanato, nos sabores dos pratos e no cuidado com o passado. Diamantina vem se prevenindo de um esquecimento, infelizmente tão comum em nosso país. Principalmente pelo fator de nós considerarmos que a amnésia histórica é uma coisa danosa em qualquer comunidade. O dia que nós perdemos a nossa identidade cultural, nós podemos ser simplesmente marionete de qualquer outro povo que possa querer nos dominar. Então a nossa cultura, ela é a nossa característica, ela é a nossa identidade primeira. E nós não temos o direito, pelas gerações futuras, de negar para eles uma identidade própria. Nós não podíamos vir até Diamantina sem conversar, tomar um café e aproveitar esse fogão a lenha da casa do seu Juca Baeté. José Raimundo de Almeida tem 88 anos, mas não se arrisca a perguntar por este nome na cidade, viu? Isso porque uma das figuras mais conhecidas de Diamantina, o famoso cavaleiro Seu Juca, tem nesse companheiro sua maior paixão. E ele mesmo prepara tudo e simplesmente vai. Eu não posso ficar sem montar cavalo, acostumei demais, né? E parado eu não posso ficar. Acostumei, né? Olha, mas esse caboclo bom de prosa só não fica muito à vontade na frente das câmeras. Seu Juca vai aos pouquinhos contando como foi a vida na roça e também nos tempos de garimpo. Trabalhei em lavoura, né? Enxada, foice e tudo. Depois fui mexendo com os compras de diamante, tocando garimpo, né? Comprando bezerro, vendendo. Minha vida foi essa. Adquiri umas coisinhas, apliquei mais em Diamantina, né? E o garimpo foi bom pro senhor na época? Não foi tão bom, não. Mas já pegamos muito atrasado, né? Eu já tinha tirado dos antigos, que tinham explorado muito, né? Mas foi bom. Bom, mais ou menos, né? Sempre cercado de muitos amigos, seu Juca considera todo mundo aqui parte da sua família. Ele conhece muitos lugares por todo esse Brasil, mas é aqui, nesse cantinho, que ele mais se encontra. Eu vou São Paulo, vou no Rio, vou para diversos estados, mas meu ponto é aqui. Eu chego em Diamantina, de viagem já quero correr para aqui. Diamantina também tem suas riquezas na gastronomia. Uma das mais tradicionais produções artesanais, as de queijo, estão sendo retomadas por jovens empreendedores. Um deles é o Everton, filho do seu Juca, e que está dando sequência a uma tradição de família. E claro, não podemos deixar de lado e de conhecer como é o processo da fabricação do famoso queijo mineiro. Depois da ordenha, feita de forma mecânica, é acrescentado ao leite o pingo,
um produto que ajuda no coalho. Após algumas horas, todo o processo acontece nesse espaço e olha com toda a dedicação do Fernando, que literalmente põe a mão na massa. O diferencial que a gente pode falar é como se diz, né? Queijo artesanal, a arte, é uma obra de arte. Então tá aí o Fernando, ele faz a prensagem com a mão. Vamos falar assim, a mão dele ali já tem as bactérias, as lácteas, né, essencial para poder fazer o queijo e para dar essa qualidade também, né? Então olha para você ver, ele faz um por um, isso tem dedicação, né, tem amor o que ele faz. Atualmente, a Fazenda Abraúnas produz por dia 12 peças de queijo com quase 1 quilo cada uma. Cada queijo chega a usar de 8 a 12 litros de leite. Após a retirada do soro, essa massa é colocada nesses potes. Ali é acrescentado o sal. Termina o processo de salgar o queijo, 24 horas depois ele vem aqui para essa mesa e ele fica aqui quanto tempo? Ele fica aqui uns 3 dias. Após isso, ele vai pegar o queijo e vai fazer o acabamento no queijo, né? Ele vai ralar o queijo para tirar esses relevinhos que ficam, Sim. né? Para ele ficar bem lisinho. Qual é a importância dele ficar aqui durante esse tempo? É a questão só de firmar mais, sabe? Tá. Porque corre ainda um pouco de soro. Sim. Né? Então aqui é o processo para ele poder firmar mais, faz a rala, Tá. né? O acabamento, e após isso a gente coloca na prateleira. Certo. E a prateleira aqui você vai ver que a gente tem 2 tipos de queijo, né? Um que é o maturado com essa cor amarelada. Sim. E isso é natural? É natural, né? Mas que a gente faz o quê? Todo dia a gente pega um queijo desse e lava ele. Tá. Né? Lava e volta e sempre vira, todos os dias. O outro queijo é o queijo com o fungo. Certo. Que é característico aqui da nossa região. Vou pegar um aqui para você ver de perto. Olha. Isso é um fungo característico aqui da nossa região. Sim. Né? Ele é natural, onde que a gente só pega o queijo todo dia e vira. Sem lavar? Sem lavar, né? Então cria esse fungo, né? E que vai dar um sabor muito cremoso, Tá. um sabor frutado, e que depois vocês vão experimentar e vai dar a nota, né? E todo o processo de embalar o queijo também é feito na fazenda. Como dissemos, essa atividade que o Everton faz questão de manter vem de gerações passadas. E para aumentar a comercialização e a organização, os produtores da região se uniram em uma associação. E uma das coisas que Diamantina vem crescendo muito é o turismo ecológico, mostrando como as coisas são feitas e fabricadas. E a ideia aqui da fazenda é poder fazer com que o turista conheça todo o processo e passe um dia bem tranquilo aqui na fazenda. A ideia é essa, né? O turista vir, a gente receber ele aqui para um café da manhã, um café da tarde, um almoço, ele acompanhar todo esse processo de fabricação do queijo, o processo que eu já te mostrei antes, o cuidado que a gente tem com o animal, o respeito, né? Tanto que eles são tratados aí com bastante carinho, o queijo tem que ter carinho com ele para dar esse sabor, e as pessoas vir a Diamantina, além de conhecer nossos pontos turísticos, a história, conhecer também as fazendas, onde que ela vai ter a oportunidade de ver todo o processo de um alimento que ela vai consumir, né? A questão artesanal do queijo. Vamos primeiro comer com a casca. Muito aprovado. Daqui agora nós vamos conhecer uma fazenda que faz vinhos. Nada melhor do que uma combinação de queijos e vinhos, algo que Diamantina também está descobrindo como vocação para atrair mais turistas ainda. E são dessas parreiras que Diamantina está descobrindo, ou melhor, redescobrindo suas raízes no mundo do vinho. O Matheus, que é agrônomo da vinícola Campo Alegre, mostrou todo o processo para nós. A colheita da atual safra aconteceu dias antes de chegarmos aqui. Que pena, mas tudo bem. A expectativa é de que esses pés estejam carregados de uva daqui a pouco. As uvas são trazidas para esse galpão e dentro desses barris gigantes
elas ficam por um longo tempo se transformando num delicioso vinho. Geralmente a gente leva de 1 ano e meio a 2 anos dentro do processo inicial de vinificação até o momento que esse vinho vai estar na garrafa. E durante essas etapas, um processo que acontece é a gente passar exatamente esse vinho em barricas de carvalho, para que possam agregar ainda mais qualidade a esse produto final. E esse período tem sido diferencial, não somente na qualidade do produto. A história do vinho Diamantina, ela se dá desde os idos de 1800 e pouco, né? O vinho veio para Diamantina através dos padres, né, da Igreja Católica, que viu aqui um ambiente propício para a fabricação do vinho no Brasil. E, a partir daqui, distribuiu o vinho para as outras arquidioceses, as outras igrejas. Então, é uma história muito bacana, que acabou que, na década de 50, a gente imagina, de 40, 50, provavelmente uma doença nos parreirais da igreja quase que dizimaram as plantações. Então, a gente hoje pode afirmar, né, pouca gente sabe disso, que o vinho no Brasil ele é originário de Diamantina. A associação surgiu em 2011 com incentivos do governo estadual de Minas Gerais. Após o primeiro vinho produzido, a associação se fortaleceu. A expectativa era de colocar no mercado até o fim do ano passado 7.000 garrafas. Mas a capacidade da associação é de produzir até 20.000 garrafas por ano. A associação hoje tem 12 produtores, né? Eu sou o presidente da associação, somos 12 produtores das mais diversas formações, né? Temos médicos, temos engenheiros, temos fazendeiros, então a gente tem uma gama de pessoas que entraram nesse projeto, né? Hoje o objetivo básico da associação e do projeto do vinho é o resgate da história, né? Que Minas e que Diamantina volte a ser uma região produtora de vinho e principalmente o turismo enológico, né? Que hoje a gente também é espantoso, mas hoje o maior motivo, o maior apelo turístico do mundo é o turismo enológico. E de tantos brilhos diamantinenses, um deles não reluz, mas emociona. Sim. O Aureliano Lessa, um grande poeta que nós tivemos em Diamantina, ele falava sobre os brilhos de Diamantina. Tu tens, ó rival de Ofir, outros tesouros, outros brilhos. Os seus tesouros são os teus filhos, e a sua glória sempre é o porvir, que se Deus quiser cada vez será melhor. E essa cultura, ela se manifesta com intensidade. Uma cultura que é dinâmica, uma cultura que não é estática e sempre manifestando através do embalo da música, com certeza, e todas as outras manifestações que tem direito. A música, ela não é material. A música, ela é imaterial e a música, ela vai explodir em Diamantina. Já no século XVIII, a título de exemplificação, nós tivemos o José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, que foi considerado o maior músico sacro do século XVIII nas Américas. Diamantina é conhecida como a capital brasileira da seresta. E essa cultura de Diamantina é uma cultura viva, não é uma cultura apenas na partitura fria, não. Ela se manifesta através da vesperata, através das serenatas, através das músicas que se faz, tanto religiosa quanto a música que nós poderemos dizer profana. A música em Diamantina, ela se manifesta com uma intensidade muito grande. Diamantina ela é conhecida, né, como a cidade musical, inclusive dentro do próprio Ministério do Turismo definiu isso, né, e nós temos a tradição do Lobo de Mesquita, né? Foi o maior músico barroco, compositor barroco do século XVIII, final do século XVIII, né, que nos deixou aí excelentes peças, né, que inclusive são executadas na Europa. E também tivemos, desde Chica da Silva, que tem essa tradição dessa musicalidade.
Tem inclusive algumas histórias pitorescas interessantes de bandas que já existiram aqui em Diamantina. E a cidade, ela transpira, realmente ela transpira a música. O Major Edson participou do início da história da Vesperata lá em agosto de 1997. Ficou 5 anos, saiu, depois voltou em 2010. Ficou mais 4 e hoje é mais um espectador de um momento único. Mas, de fato, nós nos preocupamos muito, porque se acabar a Vesperata, com certeza haverá uma decadência do turismo. Mas, se depender do Patrick, a música vai continuar sendo o grande cartão de visitas de Diamantina. O primeiro contato dele com a música foi aos 10 anos de idade. Participou da banda Mirim, estudou fora do país e nos últimos 5 anos é ele que tem a missão de ensinar e educar musicalmente crianças e jovens. A banda Mirim surgiu em 86, um projeto para juntar os jovens, crianças e adolescentes, a princípio dos bairros periféricos do município, e aí com o intuito de produzir, oferecer música, oferecer o estudo musical. Né? 86 se iniciou com 14 meninos, né? E aí tomou essa proporção gigante, muito grande, que hoje nós temos mais de 200 meninos estudando música aqui. E o Patrick não sente o peso da responsabilidade, mas sabe que o seu compromisso vai além do ensino de alguns acordes. É muito interessante essa pergunta, porque é muita responsabilidade mesmo. Nós aqui, nossa função é abrir mais uma porta. Se o aluno ele vai se tornar músico, isso a gente não sabe, vai de cada um. Nós vamos formar bons cidadãos, bons homens, boas mulheres, pessoas íntegras. Essa é a nossa função. É mais uma porta aberta. Ele vai querer seguir a música, ótimo. Se não, vai ser um médico músico, ou um advogado músico, um engenheiro músico. A música sempre vai estar, sempre. Mas aí, o que ele escolher, ele vai estar bem escolhido. Igual a gente tem alunos aqui que saíram há pouco tempo da banda, estão ali formando na Universidade de Nutrição, de Odonto, todos os cursos. Então, essa é a nossa função. Primeira formação do cidadão. E aí ele escolhe, né? Se ele quiser continuar na música, ótimo. Se não, ótimo também. E a Kathleen nem nervosa fica mais para mais uma apresentação. Ela já sabe bem o seu papel. Afinal, são 4 anos se apresentando na Vesperata. A tradição da música começou com meu avô, tocava na Marujada de Milho Verde, um distrito de Cerro. Aí depois a minha irmã começou, tocou clarinete, começou aqui na banda com a clarinete. Aí entramos eu e minha irmã, gêmea, ela começou a tocar tenor e eu comecei a tocar flauta. E há quanto tempo você está aqui na banda? Na banda eu tô 6 anos, tocando a flauta há 5. Como é para você estar aqui? Como é para você participar das Vesperatas, de tantas apresentações que vocês fazem? O que você sente? Eu acho muito interessante, porque tipo, é uma coisa diferente, né? Não é uma coisa que você vê em tudo que é lugar. A Vesperata é muito emocionante quando você vê as pessoas aplaudindo, cantando junto, sabe? Dançando. É muito, muito legal essa parte da Vesperata. E para você que é jovem ainda, qual é a importância de manter a tradição da Vesperata, da música aqui em Diamantina? Eu acho que um dos pilares de Diamantina é a música, porque muitas das coisas que, tipo, muito do turismo daqui é por causa da música. E a apresentação dos jovens começa já na saída para a Rua da Quitanda, onde vão se apresentar na Vesperata logo mais. Eles caminham pelas ruas de Diamantina, enchendo a noite de magia. De março a outubro, pelo menos 2 vezes por mês, a pequena Diamantina se transforma num imenso concerto a céu aberto. E a sensação que temos como público é indescritível. Eu estou achando assim muito bonito.
que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Então, nossa, maravilhoso. Cada vez é uma emoção diferente, né? Eu gosto do mesmo jeito, volto demais ainda. A sensação é como se fosse a primeira, né? Sempre é uma novidade. O repertório muda. Com o tempo, já tem uns 15 anos que eu vim aqui aproximadamente, então há novidades sempre a apresentar aos visitantes e nós estamos nos deliciando com a Vesperata aí. Legal, eu não conhecia, primeira vez, mas adorei, achei lindo. A sensação que ninguém pode morrer antes sem assistir isso aqui. É a primeira vez da senhora? É a primeira vez, estamos encantados. Está muito feliz? Muito feliz, mas muito mesmo, maravilhoso, muito bonito, emocionante. Excepcional. Faz a gente voltar nos velhos tempos aqui, sabe? Época da colônia, época de JK. Emocionante aqui a Vesperata. E mais uma apresentação se encerra. Com ela, muita alegria, muita admiração e também muito cansaço. Anima bastante, a animação deles anima a gente a tocar. Quanto mais animados eles estiverem, melhor a banda inteira toca. O Arquivo A fica por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima. Tchau!